Glória a Deus. A graça e a paz, amém? Diga Darren Ray. Aí. Pegaram, glória a Deus. Dê um abraço santo no seu vizinho, você pode sentar. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. É uma honra muito grande para a gente estar aqui com vocês. Essa é a primeira vez que a gente está em Caxias do Sul. Dizem que a primeira impressão é o que fica. E eu digo para você que eu estou com uma boa impressão de Caxias do Sul, viu? Eu quero desde já agradecer todo o carinho que nós temos recebido desde que chegamos. O pastor Silvio e Rosângela são mais do que 10. São 11, 12, né? São pessoas fantásticas. Como vocês são bem-aventurados por ter um casal como esse pastoreando vocês, viu? Vocês têm que levantar as mãos todos os dias para o céu, agradecendo a Deus por ter enviado um casal de tanta qualidade, amém? Eu não vi como era a estrutura da igreja, mas só olhando, assim, a gente que roda o Brasil um pouquinho, a gente percebe, né, que o que foi realizado aqui em apenas 4 anos, nada além de sobrenatural. E você precisa estar ciente disso. Isso não acontece todo dia, não. Tem igrejas que passam 20, 30 anos e mesmo assim não chega num estágio onde essa está. E sabe, a boa notícia nisso tudo é que só está começando. O melhor está por vir ainda, glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Você tem vergonha dela? Depende. Teve um rapaz lá em Aracaju, ele foi para um culto de homens, ele tinha esquecido a Bíblia, pegou a Bíblia da mulher, que literalmente é chamada Bíblia da mulher e é rosa. Aí ele levou para o culto dos homens. Então, tem alguns raros momentos quando você talvez tenha vergonha da Bíblia, mas fora disso, vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu disse para o pessoal lá no retiro que eu me sinto muito à vontade na terra gaúcha, né? Porque me lembra muito de coisas nossas dos Estados Unidos. Eu me sinto muito em casa. E aí lá no retiro eu ganhei uma cuia, né, para chimarrão. Aí que eu sou mesmo da terra, né? E tem até o meu rosto. Ele gravou o meu rosto e de Edma com os nomes, a bomba, tem o nome Verbo da Vida, tá uma coisa linda. Então, estou super satisfeito, viu? Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem aqui já foi enganado por alguém? Ok, 50%. O resto, glória a Deus, né, que você nunca foi enganado. Quantos sabem que ser enganado é uma coisa terrível, não é? É um sentimento de injustiça, é uma mistura de raiva, de decepção e várias coisas. Ser enganado por alguém é uma coisa terrível. Agora, pior do que isso é ser enganado por você mesmo. E você é enganado por você mesmo no momento que você ouve, entende a palavra e você não pratica e você acha que vai receber os benefícios e o fruto que ela tem. Vocês estão comigo? Esse é um grande engano. Não, a única maneira que você se beneficia
da palavra é quando você a pratica. Inclusive, Deus falou comigo certa vez, porque eu queria muito conhecer mais a palavra e todos nós devemos progredir. Falando nisso, vou fazer um comercial do Rhema. Quem não estudou no Rhema ainda, levante sua mão. Meu Deus, você está perdendo a metade da sua vida. Olha, a boa notícia para você é que as inscrições estão abertas. E 2018 é o seu ano, diga, é o meu ano. Olha, eu digo, minha vida foi transformada quando eu fui para o Rhema. E gente, isso não é só para massagear seu ego ou convencer você de algo que eu quero. Eu não vou nem estar aqui. Eu estou falando porque é verdade mesmo. Como eu estou desfrutando de coisas hoje por causa de uma base que eu recebi no Rhema. Eu incentivo você a fazer. Eu digo para você, independente, eu nem sei o valor da mensalidade, mas eu já te digo que é pouco. Porque o que você recebe, a repercussão que aquilo traz na sua vida, não tem preço, irmãos. Então já coloque no seu coração. A gente não faz isso no final do ano. Os novos alvos para o ano que vem, já coloque em Rhema. Primeira coisa, Rhema. Amém? Glória a Deus. E por que eu disse isso? Nem eu, mas foi bom. Então, sim, aí o que acontece é que mesmo você com toda a revelação, porque no Rhema, gente, você recebe revelação em abundância. Mas Deus falou comigo certa vez e disse, Darren, ele disse, é melhor você ter pouca revelação e pratica ela, do que você ter muita revelação e você não vive nada daquilo. Então, o importante, sabe por quê? Porque é a prática da palavra que traz os resultados e que traz o fruto. Então, Tiago está falando sobre isso. Em versículo 23, ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Diga espelho. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora eu quero destacar algo aqui. Tiago, ele compara a palavra de Deus a um espelho. Amém. Alguém aqui gosta de olhar no espelho? E como gosta, viu? Especialmente as mulheres. E aí o que acontece? Quando você olha num espelho, você vê uma imagem de si mesmo. Não é isso? Por que Tiago comparou a palavra de Deus com espelho? Porque quando você olha na palavra de Deus, você também vê uma imagem de si mesmo. Só que num outro nível, em uma outra dimensão. Quem aqui já ouviu aquela história Branca de Neve? Tem gente aqui que não teve infância. Mas na história de Branca de Neve, teve uma bruxa que tinha um espelho mágico. E esse espelho falava com ela. E ela perguntava todos os dias, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela que eu? E o espelho respondia e dizia, não existe ninguém mais bela do que você. E ela se enchia. Ela gostava daquilo. Só que o espelho não somente falava, mas só falava a verdade. Está te lembrando de alguma coisa? E aí teve um dia que ela, como todos os outros dias, ela perguntou a mesma coisa. E o espelho disse, na verdade, existe alguém sim, mais bela do que você, que é Branca de Neve. E foi a partir daquele momento que ela se irou e aí fez tudo que ela fez contra ela. Mas sabe, queridos, da mesma forma
que aquele espelho falava, eu quero dizer que esse espelho também fala. Inclusive o nome rema no grego significa a palavra falada. Aleluia. Amém. E só fala a verdade. Então, Deus, Ele quer que nós entendamos muitas verdades que às vezes nós não estamos sabendo. Inclusive em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo, ele estava praticamente concluindo essa carta e ele disse: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que Paulo, ele mostra com total clareza aqui que todo ser humano foi criado por Deus em 3 dimensões. Você não é apenas aquele corpo que está sentado na cadeira, mas segundo ele, você é espírito, alma e corpo. É interessante você observar até a ordem na qual ele lista essas 3 coisas. Observe que ele não disse, como muita gente fala, corpo, alma e espírito. Ele disse espírito, alma e corpo. Por quê? Porque ele coloca a ênfase de importância primeiro no lado espiritual. Amém? Agora, você sabe que no nosso corpo existem coisas dentro de nós que nós não podemos ver com o olho nu. Por exemplo, o seu fígado, quem já viu? O seu coração, o seu pulmão. Mas quantos sabem que está tudo aí? O seu estômago, né? Bem, na barriga dá para ver, mas o estômago, a barriga dá para ver muito bem, por sinal, mas o estômago e esses outros órgãos não dá para você enxergar. Então, eles criaram máquinas, como, por exemplo, o raio-x, ultrassom. E com essas máquinas, você literalmente consegue enxergar partes do seu corpo que você não poderia ver de outra forma. E por meio desse equipamento, você pode examinar, você pode conhecer um pouco, você pode estudar e ter novas informações a respeito dessa região do seu corpo. Mas você sabia que nunca foi inventada uma máquina para ver e examinar o seu espírito? Amém. Não existe. Então a pergunta é: como nós podemos ver e conhecer o nosso espírito? Agora, observe, nessa passagem de Tiago, ele falou sobre contemplando num espelho o rosto natural. Diga comigo, rosto natural. Quando você olha num espelho natural, você vê a dimensão natural do seu ser, que é o seu corpo. Mas quando você olha no espelho espiritual, que é a palavra de Deus, você vê a dimensão espiritual do seu ser, que é o seu espírito de fato. João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, nós vemos que pessoas, elas conhecem muito bem o seu corpo, não é verdade? Pessoas conhecem como é o estilo do seu cabelo, elas sabem qual é a cor dos seus olhos, elas sabem se são altas ou baixinhas, elas sabem se tem um dente torto, ou se tem algum sinal em algum lugar. As pessoas conhecem muito bem os seus corpos. Como elas também conhecem super bem as suas almas, né? Elas conhecem a sua própria personalidade, se é uma pessoa alegre ou se é pensativa, se é uma pessoa sistemática ou se é uma pessoa espontânea. Mas poucas são as pessoas que conhecem o seu espírito.
E eu quero propor para vocês hoje que nós precisamos conhecer o nosso espírito, mais ainda do que conhecemos a nossa alma e que conhecemos o nosso corpo. Essa deve ser uma busca constante nossa, de cada vez mais. Pense, imagina, quanto tempo alguém gasta na frente de um espelho, se olhando e se observando para ver se está tudo intacto. E eu pergunto a você, quanto tempo você olha no outro espelho para ver se está tudo intacto, para conhecer melhor aquela dimensão do seu ser? Nós estamos numa igreja hoje, estamos aprendendo sobre coisas espirituais, tem um elemento espiritual no seu ser, e você precisa conhecê-lo, você precisa ter intimidade com ele, porque assim você vai destravar o potencial que está em você, desde o dia que você nasceu de novo. Abra comigo em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4, versículo 16. Aqui diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, Jesus estava no templo, e a Bíblia diz que esse era o costume de Jesus. Então, até as próprias pessoas que estavam lá, eles tinham essa familiaridade, né, em ver Jesus dentro da sinagoga, cultuando e tudo mais. E era totalmente normal e comum alguém abrir as Escrituras e ler parte, um trecho de algum capítulo da palavra de Deus, e depois voltar para o seu lugar. Isso era comum, isso era a prática normal. Só que a Bíblia diz que quando Jesus terminou de ler e ele foi sentar, que todos os olhos estavam fitos nele. Isso é interessante, porque quando os seus olhos... É uma coisa você olhar para alguém, é outra coisa os olhos de alguém estar fitos em você. Você já esteve num lugar público e teve alguém olhando para você assim? Você fica até constrangido, né? Um pouco desconfortável. Você olha como quem não está percebendo nada e você... Todo mundo... Agora imagine todo mundo no local, fazendo ao mesmo tempo, olhando para você. Por que o povo foi provocado a isso? Eu creio, pessoalmente, que é por causa do lugar aonde Jesus sentou. Porque naquela época, na sinagoga, tinha uma cadeira que os judeus reservaram para o Messias. Porque eles acreditavam que um dia o Messias havia de vir. Você sabe que os judeus até hoje acreditam que o Messias ainda não veio. Então eles reservaram esse lugar para o Messias que havia de vir. Eu creio que depois de Jesus terminar de ler as Escrituras, que ele foi sentar exatamente naquele lugar. E quando ele sentou naquele lugar, todo mundo olhou para ele. E foi nesse momento que ele disse: hoje se cumpra essa escritura perante todos vós. O que Jesus estava dizendo é que eu sou o Messias. Sabe, ao
ler Isaías, capítulo 61, Jesus disse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vocês estão comigo? Agora quero que você pense sobre isso, porque esse é um ponto importante. Se Jesus encontrou a identidade dele na palavra de Deus, então é na palavra de Deus que eu e você vamos encontrar nossa identidade também. Você quer se conhecer? Você quer conhecer esse espírito novo que há em você? Então é na palavra de Deus que você vai se conhecer. Abra comigo em 2 Coríntios 5, versículo 17. Segundo Coríntios capítulo 5 e versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui hoje à noite? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Agora, essa frase, nova criatura, é muito importante. É uma frase que está se referindo especificamente ao nosso espírito. Você está entendendo? Se você não souber que o ser humano é um ser trino, que ele está em 3 dimensões, então talvez você não consiga entender na totalidade alguns versículos. Quando ele fala sobre a nova criatura aqui, ele está se referindo especificamente ao nosso espírito. Quantos sabem que quando você nasceu de novo, não houve nenhuma mudança no seu corpo? Se você era careca antes de Jesus, você continuou sendo careca depois de Jesus. Tem gente aqui até para comprovar isso. Se você era fofo antes de Jesus, você não perdeu 20 quilos no mesmo dia que Jesus entrou na sua vida. Amém? Da mesma forma, não houve nenhuma mudança na nossa alma. Quando Jesus entrou na nossa vida, então os pensamentos e os sentimentos continuaram os mesmos. Mas o nosso espírito não. Ele mudou radicalmente. O seu espírito ficou totalmente novo. É por isso que ele disse que é uma nova criatura. Agora eu quero falar um pouco sobre essa palavra novo, porque eu acho que a gente não consegue apreciar o que Paulo está dizendo aqui sem esse entendimento. No grego existem 2 palavras que foram usadas para descrever novo, ou que foram traduzidas como novo. A palavra neos e a palavra kainos. E cada uma dessas palavras descreve novo, mas num sentido um pouco diferente. Por exemplo, neos significa novo com relação a tempo. Descreve algo que é recente. Por exemplo, quando às vezes um moço ou uma moça estão presentes, alguém pode dizer: ei, o moleque é muito novo. Quando diz que é muito novo, quer dizer que ele tem pouco tempo de vida. Amém? Um outro exemplo dessa palavra, eu lembro que eu estava na padaria lá em Aracaju, e eu estava pegando o pão que eu gosto. E aí eu fui colocando dentro do saco, e eu tinha acabado de encher o saco quando eu vi o padeiro trazendo da cozinha uma cesta cheia daquele mesmo pão, fresco e quente. Sabe o que eu fiz? Eu joguei fora tudo que eu botei no saco. E eu enchi desse pão fresquinho, novinho. Então, esse pão
recém-saído do forno é um exemplo da palavra neos. É novo com relação ao tempo. Já a palavra kainos significa novo com relação à qualidade. É algo que nunca existiu antes. É uma novidade inédita. E quando Paulo disse que nós em Cristo somos a nova criatura, ele não usou a palavra neos, ele usou a palavra kainos. Tem um programa lá nos Estados Unidos chamado Extreme Makeover. E esse programa é interessante, é um pouco diferente dos outros, porque tem programas onde as pessoas entram para fazer uma reforma na casa. No Extreme Makeover é diferente. Eles escolhem uma casa, eles derrubam a casa, fica totalmente demolida. E em apenas 7 dias, eles constroem uma casa totalmente nova, diferente, bem melhor do que estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você nasceu de novo, Deus não fez uma reforma no seu espírito, não. Ele te deu um espírito totalmente novo, inédito, que nunca existiu antes. Inclusive, há uma tradução desse versículo que diz que é uma nova espécie de ser que nunca existiu antes. Aleluia. Agora eu não sei de você, mas eu gosto muito do cheiro de carro novo. O cheiro de carro novo é cheiro de riqueza. Eu gosto daquele cheiro. Pois eu quero dizer para você que o seu espírito tem cheiro de novo. Tem cheiro de nobreza, aleluia. É novo em folha. Você já ouviu alguém usar aquela expressão, você não existe? Pois isso é bíblico, você não existe mesmo, não tem igual a você. Você é original, Deus te fez exatamente assim. Você lembra quando Jesus, em João 17, ele estava orando ao Pai? Na verdade, ele estava intercedendo até por nós, sem que a gente tivesse nascido ainda. E nessa oração, ele revela algo interessante. Ele disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quando Jesus fala isso, ele mais uma vez está se referindo ao nosso espírito. Existe muita conversa, hoje em dia é muito comum você ver conversa e demonstrações de extraterrestres. Né? Por exemplo, filmes tem em abundância hoje, tem desenhos animados, né, para as crianças, e extraterrestre você vê em tudo que é lado, né? É uma coisa popular, inclusive tem documentários onde as pessoas estão dizendo que já viram OVNIs, né? Pessoas que já foram raptadas, né? Levadas pelos extraterrestres. Né? Eu acho, na minha opinião, pelo menos faz sentido para mim, que esta é uma das formas que o diabo está preparando o mundo para o arrebatamento. Porque, fale sério, quando o arrebatamento acontecer, e toda a igreja, todo mundo aqui, quando todo mundo se vai, só tem a roupa do seu corpo ali. E não é pouca gente que vai, não. Como é que CNN, Band News, a Rede Globo, vai explicar isso? Extraterrestres. Não é? E sabe que é um assunto que fica cada vez mais popular entre as pessoas. Tem pessoas até que querem saber se existe vida em outros planetas, e até na igreja, né? Pessoas
tem essa dúvida, né? Se existe mesmo extraterrestres. Eu, pessoalmente, acredito que existem extraterrestres. Inclusive, eu creio que eu sou um. Porque a palavra extra significa além, e a palavra terrestre significa da terra. Então, o extraterrestre descreve alguém que é de além dessa terra. É o crente. Na verdade, a terra já foi invadida há muito tempo. Está uma invasão da pesada de extraterrestres aqui. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nosso corpo veio da carne que está na terra, mas o nosso Espírito veio de Deus que está no céu. Olhe para seu vizinho e diga: você é o extraterrestre mais bonito que eu conheço. Agora, dentro desse versículo, eu quero enfatizar também algo importante, porque ele disse que nós somos esta nova em folha criatura, essa nova inédita espécie, criação que nunca existiu antes. Nós somos isso em Cristo. Diga: em Cristo. Quando ele usa essa frase, em Cristo, está relacionada à nova criatura. Então, uma das formas de descobrir quem você é no Espírito é procurar na Bíblia os versículos que usam essa frase, em Cristo, ou variações dela, como nele ou por meio dele. À medida que você vê estas coisas, você vai se descobrindo. Por exemplo, em Colossenses 1,14, a Bíblia diz que somos redimidos e perdoados em Cristo. Aleluia. Eu estive, onde é aquele lugar? Que tem a segunda maior igreja católica do mundo e fica na região de São Paulo. Aparecida, eu estive lá. E eu vi aquela passarela onde eles pagam promessas de joelhos. E é grande, e é longe. Por quê? Porque eles, além de pagar as promessas, eles fazem essas coisas para também receber perdão pelos seus pecados. Mas a Bíblia diz que nós já fomos redimidos, já fomos perdoados em Cristo. Oh, meu filho, quando você começa a ter luz a respeito dessas realidades, vai mudar a maneira que você se comporta, vai mudar a maneira que você pensa e que você vive. Em 1 Coríntios 1:2 diz: somos santificados em Cristo. Romanos 5:1, somos justificados em Cristo. Efésios 1:3 diz: somos abençoados em Cristo. E há muitos e muitos outros exemplos, mas esse é o seu dever de casa. Se eu falar tudo, você não tem que fazer nada. Mas eu quero que você faça algo comigo agora. Eu também vou fazer. Eu quero que você tire a sua identidade, tá bom? Tire a sua identidade da bolsa, da carteira. Eu vou dar mais um tempinho para as mulheres. Porque eu sei que encontrar coisa na bolsa é osso. É um grande desafio, né? Você tem que tirar o queijo. Você tem que separar o livro, tirar aquela camisa e todas as outras coisas que tem lá dentro. Pega a sua identidade. Agora levante ela assim. Todo mundo levante sua identidade. Levante ela, deixe a mão levantada. Agora eu quero que você, com a mão levantada, dê uma olhada ao seu redor. Veja quantas identidades que estão representadas aqui. É muita gente, não é? Você sabe, pode baixar a mão. Você sabe que
Oh, meu Deus, essa é a sua identidade, minha filha. Mas nós somos um, né? Isso que a Bíblia diz. Você está com a outra, né? Tá bom. Então, essa é a nossa identidade física, natural. Não é verdade? Eu quero que você observe o valor que nós damos para essa identidade. Eu não sei você e o seu costume, mas eu me sinto praticamente pelado se eu não estiver com minha identidade. Eu sinto que está faltando uma coisa importante. Eu não quero nem pegar no volante nunca sem ter minha identidade. Não quero ir para o aeroporto sem minha identidade. É muita coisa que eu preciso minha identidade para fazer. Então é preciosa, é importante para mim. Então eu levo essa identidade comigo em todo lugar. Mas esta, mais uma vez, é uma identidade física e natural do seu ser. Eu digo para vocês que se nós carregássemos a nossa identidade espiritual no nosso coração, assim como nós carregamos a nossa identidade física no nosso bolso, nós seríamos gigantes espirituais. E eu vou lhe dizer uma coisa, que isso para mim foi uma aprendizagem. Quando eu cheguei no Brasil, eu aprendi que essa é a cultura, é a maneira, você tem que ter a identidade para essas coisas todas, e eu fui me habituando. Então, se eu pude me habituar para carregar essa identidade física, então eu posso me habituar para carregar essa identidade espiritual aqui no meu coração. Lembrando que a sua identidade espiritual tem muito mais valor do que sua identidade física e natural, porque tudo que é natural e físico nasce do espiritual. Amém. Agora, existe uma passagem em 2 Coríntios, eu esqueci o horário que é para terminar, é 8h30 que eu termino ou 40? Hein? 8h40? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para lá. E deixa eu só citar um versículo para você. Provérbios 23:7 diz assim: como o homem imagina na sua alma, assim é. Isso é tão importante. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Mas o que nós nos tornaremos na prática e na vida real é aquilo que nós vemos de nós mesmos. É a imagem que nós mesmos temos da nossa vida, do nosso ser. Por exemplo, quando os espias foram enviados para espiar a terra prometida, 10 voltaram com um relatório negativo. E sabe o que eles disseram? Depois de ver os gigantes, eles disseram: nós éramos como gafanhotos diante deles. Eles se viram como pequenos, eles se viram como inferiores, eles se viam como um nada perante o seu inimigo. Eu quero te dizer uma coisa, que muita gente na igreja tem esta mesma visão de si mesmo. Eles se veem pequenos, eles se veem inferiores. Aí eu pergunto, é porque eles são assim de fato? Não, o problema é a visão. E eu vim aqui hoje tentar mudar a sua visão. Tentar fazer você enxergar, colocar os óculos espirituais de Deus, para que você possa ver perfeitamente quem você é, o que é que você tem, aquilo que você pode. O que eu acho interessante é que esses 10 espias não foram para uma terra, enquanto os outros 2 espias, Josué e Caleb, foram para outra. Até parece, pelo jeito que eles falaram, é que os 10 foram para a terra dos gigantes e os 2 foram para a terra dos anões. Mas quantos sabem que Josué e Caleb viram os mesmos gigantes, eles viram os mesmos desafios, eles viram os mesmos problemas que os outros. A diferença é que eles se viam como Deus disse que eles seriam, que eram assassinos de gigantes.
Amém. Como eles, os 10, estavam olhando para os gigantes dessa posição inferior, então eles pareciam gafanhotos perante os gigantes. Mas como os 2 estavam olhando para os gigantes de uma visão mais alta, mais elevada, vindo de parte dos olhos de Deus, então eles viram os gigantes como gafanhotos. Aleluia. Se você acha que seu problema é invencível, é impossível, é grande demais, é porque você está olhando do ângulo errado. Você está olhando de baixo para cima. Você tem que subir que nem uma águia, olhar de cima para baixo. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor subirão como águias. Aleluia. E começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Abra comigo em Efésios 4. Versículo 22. Efésios 4, versículo 22. Eu estou quase terminando. Quem pode me dar mais 5 minutos aqui? Levante sua mão. 5, 10, 15, 20. Ok, eu tenho muito tempo então. Obrigado, pastor. Efésios 4, versículo 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Diga, novo homem. Criados segundo Deus, em justiça e retidão, prescendentes da verdade. Então, mais uma vez, lá em 2 Coríntios 5:17, ele diz que nós em Cristo somos uma nova criatura. Aqui ele diz que todo crente é um novo homem por dentro no seu espírito. Diga, novo homem. Kainos. Inédito. Que nunca existiu antes. Original. Aleluia. Mas observe que nessa passagem, Paulo já revela algo que ele não revela em Coríntios. E isso é que todos nós, mesmo sendo um novo homem, nós precisamos nos revestir do novo homem. Agora, quantos homens casados nós temos aqui? Amém. Então vocês podem sentir a minha dor. Vocês sabem que quando a gente vai sair para uma festa com nossa esposa, algum encontro, uma coisa mais chique, mais, que você vai botar uma roupa mais um pouco sofisticada, para a mulher encontrar uma roupa, pelo amor de Deus. O homem, ele é bem mais prático nessas horas, Ele vai lá, ele combina rapidinho, ele pega e coloca. Não, quem está contando a história sou eu. Então, mas a mulher, ela vai, assim que ela abre a porta do armário, parece que um espírito de confusão entra nela. Aí troca a cor, ela não está vendo assim nada direito. Aí ela coloca uma roupa, olha no espelho e diz, não é essa. E joga na cama. Depois coloca a outra, também não é essa. Joga na cama. Daqui a pouco você entra no quarto, o marido entra no quarto, está uma pilha desse tamanho, parece que o furacão Irma passou no quarto. Eu lembro uma vez, a gente estava para sair, eu já tinha me vestido há muito tempo, eu estava lá na sala esperando por minha esposa, eu estava na sala de espera.
Irma estava lá balançando a cabeça, concordando com tudo. Então ela tinha colocado a roupa e ela foi para a sala e ela disse, filho, tá boa essa roupa? Eu disse, sim, filho, tá muito boa, tá linda. Ele disse, tá certo. Aí ela voltou para o quarto. Daqui a pouco ela volta, vamos sair. Tava uma roupa totalmente diferente. Eu quero saber que negócio é. Por que a mulher pergunta? É só um ritual assim feminino que é necessário perguntar por perguntar? Mas quantos sabem, queridos, que assim como a mulher precisa decidir a roupa que ela vai vestir, todo dia eu e você precisamos decidir se nós vamos pensar, falar e agir de acordo com nosso espírito ou não. E isso é o que significa se revestir do novo homem. Sabe, eu tenho certeza, pelo menos eu espero, que ninguém aqui sairia da sua casa pelado. Né? Todos nós temos a consciência suficiente para saber, não, estou saindo da porta da minha casa, eu vou colocar uma roupa. Sabe, queridos, nós temos que ter essa mesma mentalidade com as coisas espirituais. Eu me acordei, eu não vou sair de casa sem primeiro me revestir do novo homem. E eu vou olhar aqui no espelho espiritual e dizer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou abençoado, eu sou sarado. Eu sou próspero, eu sou vitorioso, mais do que vencedor eu sou, aleluia. E quando você sai de casa, você sai chique, espiritualmente chique, amém. Vesti-lo para sucesso naquele dia. Agora, observe algo interessante aqui, que entre despojando o velho homem, em versículo 22, e se revestindo do novo homem, em versículo 24, está a renovação da mente, em versículo 23. Então, versículo 23 é o que faz a transição possível, do velho homem para o novo homem. Tem que haver a renovação da mente. Essa é a única maneira disso acontecer. E é por isso que Paulo, ele enfatiza muito no Novo Testamento a importância de renovar esta mente. Porque o diabo também tem acesso à nossa mente e a cada dia ele está tentando nos contaminar. A cada dia ele está tentando mentir para nós. Deixa eu dizer, o maior campo de batalha que você enfrentará em toda a sua vida está entre suas duas orelhas. Amém. Na sua mente. Agora abrem mais uma passagem, eu vou encerrar de verdade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porque nós vamos participar de algo muito importante hoje à noite, que é a Santa Ceia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Agora, eu não sei você, eu não quero apenas saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar esta vontade na minha vida. Chega de ser só palavras, eu quero a manifestação daquilo que Deus me prometeu. E ele explica que é por meio da renovação da mente. Observe algo importante que ele disse. Transformai-vos, ele disse, seja transformado pela renovação da mente. Agora eu não sei se você está ciente disso ou não, mas você precisa de transformação. Amém. E todos nós podemos melhorar. Eu acho interessante naquela mesma
passagem em Isaías 40, que diz que para esperar no Senhor, subirá com águias, com asas como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. O que ele está fazendo nessa passagem é que ele está descrevendo níveis de pessoas. Tem pessoas que estão apenas engatinhando e Deus quer que eles comecem a caminhar. Tem outros que já estão caminhando, Ele quer que esses comecem a correr. E tem outros que já estão correndo, Ele quer que esses voem. Ou seja, independente do nível em que você está, você tem como avançar, você tem como melhorar. E todos nós precisamos ser transformados. E interessante, a palavra que Paulo usou nesse versículo, que no grego, essa palavra transformar, é a palavra metamorfo, que é onde nós pegamos a nossa palavra científica, que é metamorfose. Quem já estudou ciência na escola, no colegial? Não lembra de quase nada, né? Mas pelo menos, eu creio que metamorfose você lembra um pouco, né? Metamorfose trata-se de uma transformação profunda. E o melhor exemplo, talvez, que exista disso é a lagarta que se transforma em borboleta. Amém? Eu lembro que eu estava contando esse exemplo lá em Sergipe, no início, faz um tempo. E eu disse que a lagartixa, eu me confundi. Quantos sabem que quando a lagartixa se transforma em borboleta, aqui é milagre mesmo? Mas a metamorfose é quando a lagarta se transforma em borboleta. E é interessante que uma lagarta é uma coisa feia, não é? Se você fosse jogar uma lagarta no colo de uma mulher, ela iria dar um grito. Ela iria sair correndo. É feia, ninguém gosta de lagarta. Mas depois de um tempo na sua vida, ela vai engatinhando ou caminhando com suas perninhas no ramo de uma árvore, e ela vai formando um casulo. E dependendo do tipo de lagarta, passa 7 a 14 dias dentro do casulo. E lá dentro está rolando uma profunda transformação na vida da lagarta. Agora, o que eu acho interessante é que quem está do lado de fora não percebe nada. Não vê nada que está rolando lá dentro, mas está mudando. Coisas estão acontecendo. E quando terminar aquele ciclo, ele começa a romper o casulo com suas asas. E depois sai uma borboleta linda, voando. Antes só engatinhava, agora está voando. E aquelas mesmas pessoas que achavam aquela lagarta tão feia e tão nojenta, agora estão olhando com admiração da beleza de como ficou. E sabe o que é fantástico sobre todo esse processo? É que aquela lagarta feia, nojenta, que ninguém dá nada, já é uma borboleta por dentro. Ela precisa apenas colocar para fora aquilo que ela já é por dentro. Eu quero dizer para você, irmão, que você já é uma borboleta por dentro. Eu não me importo de como as pessoas te veem hoje, ou como você mesmo tem lhe visto, mas por dentro você é próspero, você é saudável, você é abençoado, você é vitorioso. Você simplesmente precisa manifestar por fora aquilo que você já é por dentro. O nosso corpo é o nosso casulo. E à medida que nós renovamos nossa mente com a palavra de Deus, dentro desse casulo, está havendo uma transformação. A transformação é por dentro do casulo. E talvez as pessoas ao nosso redor, eles nem percebem, eles não sabem o que está rolando aqui por dentro, mas você sabe. E daqui a pouco, irmão, você vai começar a fazer coisas.
E aquilo que sempre esteve em você, desde o dia que você nasceu de novo, vai começar a sair para fora. Vai começar a manifestar. E todo mundo verá que Deus está na sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos agora. E com todos os olhos fechados, ninguém olhando ao redor.